Workshop Doutrina Fortunatos para acumular riqueza. Bom, pessoal, nesse workshop a gente vai falar sobre alguns passos da doutrina Fortunatos para que você acumule uma fortuna, né? Para que você acumule riqueza. Não adianta você ganhar muito dinheiro ou seus investimentos irem bem se você não tiver inteligência financeira para cuidar daquilo. É até que semi-comum a gente ver pessoas que ganham muito dinheiro falindo porque não tem inteligência financeira. Aconteceu alguns casos até recentes de artistas de Hollywood ou coisas dessa espécie, que mesmo o cara ganhando muito dinheiro, ele acaba falindo. Então, nesse workshop a gente vai abordar alguns passos para que você consiga acumular fortuna, tá? Então, vamos lá. 1. Tenha um plano. A primeira coisa que você precisa fazer é entender o que é independência financeira para você. A independência financeira para você pode ser, por exemplo, ter 1 milhão. A independência financeira para você pode ser ganhar 50 mil por mês. Pode ser viver numa ilha e conseguir se sustentar com um negócio ou algum tipo de investimento, de uma renda passiva. Por exemplo, para Warren Buffett, que é um dos maiores, se não o maior investidor do mundo, independência financeira para ele é ele ter agenda livre, é ele ter tempo para fazer o que ele quiser, quando ele quiser. Então, o que é independência financeira para você? 2. Trace metas. O vento nunca sopra a favor de quem não tem direção. Eu vejo várias pessoas, pessoal, esperando alguma coisa cair do céu, alguma ideia maravilhosa cair do céu, eles ganharem na Mega Sena e ficarem ricos do nada. Isso não vai acontecer. Não adianta você continuar fazendo a mesma coisa, esperando que alguma coisa vai acontecer e vai mudar a sua vida. Pessoal, se você está num navio e esse navio tem que sair do Brasil para chegar na China, ele tem que ter direção. Se ele tiver direção, ele pode ser ajudado pela maré, ele pode ser ajudado pelo vento. Agora, não adianta ele ir rápido e na velocidade que ele quiser, sem direção, ele não vai chegar lá. É a mesma coisa na sua vida. Você precisa traçar metas para chegar onde você quer. Digamos assim, as coisas conspirarem ao seu favor. Senão, não adianta as coisas conspirarem a seu favor e você ir na direção errada. O plano S. O que é o plano S? É o que eu chamo de plano de sucesso. É uma metodologia para você ter sucesso, tá? O sucesso, digamos assim, que ele tem um ciclo. E como é que funciona esse ciclo? O ciclo começa assim. Eu vejo. O mundo que eu vejo, eu crio. Como assim, Nicolas? O mundo que eu vejo, eu crio. Vocês já viram aquela charge que tem duas pessoas em 2 copos d'água e uma está desesperada dentro do copo d'água e a outra está boiando de boa, bem tranquila? As duas estão exatamente na mesma situação. Porém, elas viam o mundo delas de uma forma diferente e criaram um mundo delas de forma diferente. Embora as duas estivessem na mesma situação, uma estava desesperada e a outra estava bem tranquila boiando. Só que o que acontece? O mundo, se você criou um mundo, certo? Cada um tem o seu mundo. A partir do momento que você cria um mundo, você faz parte daquele mundo. Então você é o mundo que você criou. E quando você faz. E quando você faz, você tem. E quanto mais você tem, mais você vê. Como assim, Nicolas? Vou explicar. Esse aqui é o ciclo do sucesso. Ver, criar, ser, fazer e ter. Eu vejo muitas pessoas tentando pular daqui para cá. Do eu crio para eu tenho, sem antes ser, sem antes fazer. Pessoal, isso aqui não funciona. E aí o que acontece? A pessoa acaba se frustrando porque ela tentou pular uma etapa e não conseguiu atingir o objetivo. Então, vamos dar um exemplo prático. Se você vê, por exemplo, o Brasil, você vê o Brasil um país cheio de corrupção, você vê a política não dá certo, todo mundo rouba, nada vai dar certo, nada dá certo no Brasil e etc. Aí você criou o quê? Você criou um mundo onde nada vai dar certo, onde tudo é pilantragem, tudo dá errado, e aí você vai ser quem? Você vai ser um indivíduo que mora num mundo onde tudo dá errado, nada vai dar certo, todo mundo rouba, e você vai fazer o quê? Você vai fazer coisas de uma pessoa de um mundo onde nada vai dar certo, todo mundo rouba, nada vai pra frente, e você vai ter o quê? Coisas
onde nada vai dar certo, todo mundo rouba, nada vai pra frente. E aí você vai ver mais o quê? Você vai ver mais disso, você vai criar mais disso, você vai ser mais disso, fazer e vai ter mais disso. Então, pessoal, se você cria um mundo para você, onde todo mundo é pilantra, todo mundo rouba, nada vai dar certo, você vai ser uma pessoa assim, vai tomar atitudes do mundo que você criou e você vai ter mais daquilo. Então, se você quiser ter sucesso, pessoal, você tem que criar o quê? Você tem que criar um mundo abundante. Você tem que ver um mundo abundante se juntar a pessoas que têm um mindset diferenciado. Por exemplo, você quer ficar rico, você tem que ver um mundo abundante para criar o quê? Um mundo abundante. Aí você vai ser o quê? Você vai ser uma pessoa abundante. Como? Você vai se juntar a pessoas que querem o mesmo objetivo que você. Você vai ler livros daquele objetivo. Você vai acabar se tornando, entendeu? Você vai acabar se tornando aquela pessoa antes de você ter o que você quiser. Quando você for uma pessoa rica, você vai tomar a atitude de uma pessoa rica e você vai ter o quê? Mais riqueza. Aí você vai ver mais riqueza e vai criar mais riqueza. Esse é o ciclo do sucesso, pessoal. Ser, fazer, ter. Não tente pular ter antes de ser. Você não vai conseguir. E pessoal, isso serve para qualquer coisa na sua vida, tá? Não só no ramo financeiro, mas para outros setores também da sua vida, como por exemplo, digamos que você queira ter um bom relacionamento, um relacionamento duradouro, talvez casar. Se você viver num mundo, se você criar um mundo para você onde homens e mulheres não prestam, você vai tomar atitudes onde homens e mulheres não prestam. E aí você vai conseguir o quê? Mais daquilo. Você criar um mundo onde os empresários são pilantras, você vai tomar atitudes de um mundo onde os empresários são pilantras e você às vezes quer se tornar um empresário e não vai conseguir. Ou você vai começar a agir de uma forma que não vai te trazer sucesso, tá? 2. Disciplina e paciência. Imediatismo, ele rouba futuros. Se você não consegue controlar suas emoções, então você não consegue controlar o seu dinheiro. Bom, pessoal, esses dois caras são essenciais para que você atinja a sua independência financeira ou qualquer outro objetivo de longo prazo na sua vida. E esses dois caras são um tanto complicados. Por quê? Porque o ser humano, por natureza, ele é indisciplinado e impaciente. Você já deve ter visto 1000 vezes alguém começar uma dieta, começar uma academia, começar a juntar dinheiro e dar certo por algum tempo e depois desistir. E isso é, entre aspas, normal. Por quê? Porque aquela pessoa geralmente não tem um plano e acaba faltando disciplina e paciência. Por isso é importante, é muito importante, o passo 1, que é o plano. Por quê? Porque lá você vai ver que você está saindo da linha, que você está perdendo a sua disciplina, que você está perdendo a sua paciência e vai traçar uma rota para voltar para ele. Tem uma frase muito famosa que já diz assim, né? Todo mundo sofre de uma das duas dores, ou a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Então, pessoal, para juntar dinheiro, você precisa de um plano. Você vai ter um objetivo, você vai falar, eu vou aportar tanto por mês, esse dinheiro tem que render algum X% de juros, e todo mês você vai ver se você atingiu aquilo, colocar numa abinha do lado ali, na planilha, para ver se você... Porque assim, com o tempo você vai ver que você vai ter meses que você vai acabar saindo da linha, que você vai acabar agindo pelo imediatismo, pelo prazer imediato, né? E cuidado que ele vai roubar o seu sonho, ele vai roubar o seu grande objetivo, né? E aí, olhando aquilo todo mês, você vai ver que cada vez você está mais perto do seu plano, mais perto do seu objetivo e aquilo vai te manter na linha, tá? Os resultados no início de qualquer plano de longo prazo são lentos. A maioria, pelo menos, são lentos. Demora para você, por exemplo, emagrecer, demora para você ganhar músculos, demora para você acumular um bom patrimônio, tá? Depois de algum tempo, o dinheiro chama mais dinheiro e aquilo começam a agir os juros compostos e aquilo começa a se tornar explosivo. A grande dificuldade é que o início é muito lento. Então eu vou mostrar aqui o poder da disciplina e paciência em,
no ramo financeiro, né? Nos seus aportes, nos seus objetivos. Então aqui a gente tem um simulado, a gente tem 3 barras, juros, aportes e o valor acumulado durante alguns anos, né? Não cabe aqui eu falar do percentual de juros, do aporte, nem nada, porque a ideia agora não é essa. Então, olha aqui como no início o negócio é lento. Os aportes são maiores do que, são praticamente tudo que você acumulou, os juros quase não existem e é lento. E aí a pessoa acaba desanimando e desiste. E aí que tá a merda, você não pode desistir, você tem que ter disciplina e paciência para esperar, porque quando você chegar aqui, olha como o aporte começa a ficar insignificante. Os juros é 3 vezes maior que seu aporte. Você nem precisa mais trabalhar, digamos assim. Olha aqui o valor acumulado, como começa a crescer exponencialmente. O grande XPTO da coisa é que ninguém tem paciência para chegar aqui nas grandes barras. Todo mundo desiste aqui, ó, no começo. Ou desiste, ou desanda, ou resolve agir por impulso, ou resolve investir em alguma coisa mágica para conseguir pular algumas barras dessa e aí acabar perdendo mais do que ganhou e etc. Então, pessoal, um plano, disciplina e paciência. Só com isso, muito provavelmente, você vai chegar muito perto do seu sonho ou do seu objetivo financeiro, tá? Vamos para o próximo. 3. Trabalho, aporte e poupança. A diferença entre o que você gasta e o que você ganha se chama liberdade. Pessoal, isso aqui é a base de tudo. Isso daqui é o mais importante de tudo para você chegar na independência financeira. Sem isso daqui você não vai ficar rico. Trabalho, aporte e poupança. Sem isso daqui você não vai conseguir chegar na independência financeira. Eu vou fazer aqui um paralelo entre o que o sistema passa do cara que poupa e do cara que gasta. O cara que poupa, geralmente, é o cara que só guarda, que não vive, que não aproveita a vida, que é pão duro, etc. E o cara que gasta, geralmente, parece rico, é aquela pessoa feliz, né? Que tem um carrão, que tem um monte de viagem, que tem um monte de curtida no Facebook, etc. E, na verdade, é justamente o contrário. O sistema passa essa imagem pra gente porque ele se alimenta dela. Sem isso, o sistema não gira. Pessoal, pensa o seguinte: dinheiro atrai dinheiro. O cara que poupa, ele tem liberdade para fazer as coisas com a economia que ele tem. Imagina que você tem um ano de salário guardado. Meu, você pode ser demitido. Se você for demitido, você pode fazer um curso que melhore a sua vida, você pode abrir um negócio, você pode tirar férias, você pode tirar um ano sabático. Você é livre. Você começa a se tornar uma pessoa livre quando você poupa, quando você tem uma economia guardada. Já o cara, o gastador, né, é o cara que paga um monte de juros, dívida faz dívida. Isso que acontece se ele for demitido. O que acontece se o fluxo que ele está ganhando acabar? Ele está preparado para isso? Esse cara geralmente ele tem um teto de vidro. Os juros que ele paga não são nada. Juros pagos não são nada, juros recebidos sim. Por quê? Porque você não está nem investindo em algum patrimônio que no futuro vai ser seu. Esse cara é o escravo de conta. E quando você se torna escravo de conta, você começa a jogar um jogo muito perigoso, tá? Existe uma frase muito interessante do Maurício Rissa que diz assim: o poupador é feliz porque ele tem uma reserva, e essa reserva dá ele liberdade. E só quem é livre pode ser feliz. Resumindo, poupe. Sem isso você não chegará em lugar nenhum. Agora aqui eu vou mostrar a importância do trabalho e do aporte, tá? Então eu fiz 2 simulações aqui, uma com uma pessoa aportando R$ 2.000 e um rendimento de 1% ao mês, e outra com um aporte de R$ 1.000 com rendimento de 2% ao mês. Olha aqui o que acontece com um trabalho duro e aporte. Olha como no início o trabalho e o aporte são mais importantes que a taxa. Olha aqui, o cara está com 25 mil aqui, aquele está com 13, assim vai. Depois que você já tem um certo montante guardado, aí a coisa começa a inverter. Olha aqui como o cara que aporta só R$ 1.000, mas tem uma taxa de 2% ao mês, começa a passar o cara que aporta 2.000 com um rendimento de 1%. E se eu esticasse esse gráfico mais um pouco aqui, você ia ver que esse cara aqui ia começar a disparar muito na frente. Ele ia ter uma rentabilidade lá de... Ele ia estar com 1 milhão, esse cara aqui ia estar com 600 mil, por exemplo, tá?
Ah, mas como que eu faço um rendimento bem maior que o outro? Estudando, aprendendo, certo? Melhorando. Só que assim, pessoal, para você chegar nesse nível aqui, ó, em qualquer um desses dois níveis, você tem que trabalhar e aportar. Nada é mais importante do que trabalhar e aporte no início. Vamos para o próximo. 4. Fuja da Matrix. Se você quer chegar onde poucos chegam, então faça o que poucos fazem. Então, pessoal, o que é a Matrix, né? A Matrix é o sistema. Se você perceber bem, tem um certo. É meio programada a vida da maior parte das pessoas, tá? Vou passar aqui um slide, essa imagem aqui reflete bem o que acontece, o que é a Matrix, o que é a corrida de ratos, ah, escrita pelo autor de Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou ler um pouco um trecho aqui do, do que é a corrida de ratos, tá? Se você observar a vida das pessoas de instrução média, mais precisamente as trabalhadoras, você verá uma trajetória semelhante. A criança nasce e vai para a escola. Os pais se orgulham porque o filho se destaca, tira boas notas e consegue entrar na universidade. O filho se forma, talvez faça uma pós-graduação, e então faz exatamente o que estava determinado. Procura um emprego ou segue uma carreira segura e tranquila. Quando ele consegue finalmente encontrar esse emprego, quem sabe de médico ou de advogado, ou entra para as Forças Armadas ou para o serviço público. Geralmente o filho começa a ganhar dinheiro, chega a um monte de cartões de crédito e começam as compras, se é que já não tinham começado. Com dinheiro para torrar, o filho vai aos mesmos lugares onde vão os jovens, conhece alguém, namora e às vezes se casa. A vida então é maravilhosa porque atualmente marido e mulher trabalham. 2 salários são uma bênção. Eles se sentem bem-sucedidos. Seu futuro é brilhante e eles decidem comprar uma casa, um carro, uma televisão, tirar férias e ter filhos. O desejo se concretiza. A necessidade de dinheiro é imensa. O feliz casal concluiu que suas carreiras são da maior importância e começam a trabalhar cada vez mais para conseguir promoções e aumentos. A renda aumenta e vem outro filho, e com ele a necessidade de uma casa maior. Eles trabalham ainda mais arduamente, tornam-se funcionários melhores. Voltam a estudar para obter especialização e ganhar mais dinheiro. Talvez arrumem mais um emprego. Suas rendas crescem, mas a alíquota de imposto de renda, o imposto predial da casa maior, as contribuições para a Seguridade Social e outros impostos também crescem. Eles olham para aquele contra-cheque alto e se perguntam para onde todo esse dinheiro vai. Aplicam em alguns fundos mútuos e pagam as contas do supermercado com cartão de crédito. As crianças já têm 5 ou 6 anos e é necessário poupar não só para aumentos das mensalidades escolares, mas também para a velhice. O feliz casal, nascido há 35 anos, está agora preso na armadilha da corrida de ratos pelo resto dos seus dias. Eles trabalham para os donos da empresa, para o governo quando pagam impostos e para o banco quando pagam cartão de crédito e hipoteca. Então eles aconselham seus filhos a estudar com afinco, obter boas notas e conseguir um emprego ou uma carreira segura. Eles não aprendem nada sobre o dinheiro, a não ser com aqueles que se aproveitam da ingenuidade e trabalham arduamente a vida inteira. O processo repete com a geração seguinte de trabalhadores. Esta é a corrida de ratos. Você não precisa ficar. Se você já tiver entrado na corrida de ratos, você não precisa ficar lá, você consegue sair. O problema é que uma vez que você está lá dentro, é bem mais difícil você sair. Só que você precisa o quê? Se dar conta de que você está lá dentro para você poder sair. E como é que você sai? Um próximo slide. Esse aqui é o fluxo de caixa das pessoas com mentalidade rica e das pessoas com mentalidade pobre. O que acontece? Os ricos, eles têm sua renda e aí eles gastam com o quê? Eles gastam com compra de ativos. O que são ativos e passivos? Isso é muito importante que vocês entendam, tá? Ativos são tudo que gera renda
para você. Passivo é tudo que gera dívida, certo? Então, por exemplo, um carro e uma casa. O carro e uma casa são passivos, eles não são ativos, tá? Por quê? Porque eles tiram dinheiro de você. Por quê? Porque o carro tem que você tem que abastecer, ele tem PVA, a casa vai ter IPTU, vai ter um monte de conta para você pagar e tal. Então eles estão tirando dinheiro do seu caixa, eles são passivos. Tudo que retorna dinheiro para você é ativo. Então, exemplos: ações, tesouro direto ou renda fixa, né, renda variável, aluguéis ou imóveis, negócios e etc. Tá? Então, o que os ricos fazem? Eles recebem, eles pagam, eles compram mais ativos, pagam despesas pessoais e esses ativos fazem o quê? Geram mais renda para eles. E aí eles pegam essa renda com mais o salário, ou seja lá o que for, pega e compra mais ativos. Isso aqui se forma um ciclo virtuoso. Outro segredo é que eles se pagam primeiro, tá, pessoal? Primeiro eles compram ativos, depois eles pagam as coisas, as suas despesas pessoais. Já as pessoas com mentalidade pobre, o que eles fazem? Eles pegam o salário, digamos que o cara conseguiu um aumento. A primeira coisa que ele faz é empréstimo, taxa, parcelamento, juros. Aí ele vai o quê? Comprar um carro, uma casa, artigos de luxos, bens desnecessários. E aí o que acontece? Ele começa a virar escravo de conta. Por quê? Porque o salário dele está indo tudo para juros, para pagar mais coisas, para parecer alguém que ele não é. As pessoas com mentalidade pobre, elas gastam primeiro, elas gastam com artigos de luxo, bens desnecessários. Não geram ativos. Ricos são ricos porque vivem abaixo de suas possibilidades e pobres continuam pobres porque tentam viver acima das suas. Não economize o que resta dos seus gastos, mas sim gaste o que sobra das suas economias. Tá? É assim que você sai do caminho de ratos, pessoal, gerando ativos e não passivos. Próximo slide, quadrante de fluxo. Então, pessoal, basicamente no mundo corporativo, né, na sociedade até, as pessoas são divididas em 4 quadrantes: o empregado, o dono, o autônomo e o investidor. 90% das pessoas são empregados e autônomos, 10% donos e investidores. Qual que é a maior diferença entre os dois lados? Aqui, o cara vende o tempo dele para conseguir dinheiro. Quanto mais tempo ele vender, mais vida ele vender, mais dinheiro ele consegue. Só que o tempo é um artigo que finito, certo? Você tem uma quantidade determinada de tempo que você pode vender. Aqui não. No caso do dono, o tempo são iguais a ativos e os ativos geram dinheiro. Ele não precisa vender o tempo para ganhar dinheiro. Os ativos dele trabalham para ele fazendo render dinheiro. E ativos são um artigo infinito. Que é um exemplo, qualquer produto. Se você pode vender 100 mil produtos em uma hora, por exemplo. Ou pode vender um. Veja o seguinte. Desse lado, as pessoas trabalham por dinheiro e segurança. Desse lado, as pessoas trabalham por liberdade. Esse lado trabalha duro para os ricos. Esse lado tem outros trabalhando duro para eles. O empregado, o que ele busca? Ele busca trabalho que dá a ele estabilidade e benefícios. O autônomo busca o quê? Trabalha por conta própria, né? Ele troca tempo por dinheiro. Se você quer bem feito, faça você mesmo. Né? É comum você ouvir isso de autônomos. O dono tem o quê? Ele tem funcionários que trabalham para ele. Ele busca um bom sistema e relacionamento com pessoas inteligentes para ajudar seu negócio. E o investidor? No caso do investidor, que na minha opinião é o melhor de todos, né? O dinheiro trabalha para ele. Quanto mais para o lado direito você tiver, melhor. Pessoal, o que você tem que fazer é, entre aspas, simples. Você tem que pular daqui para cá. E não precisa ser de uma vez, pode ser aos poucos. Começa investindo. Investindo o que você ganha de salário. E depois que você tiver
uma boa poupança, um bom patrimônio, você pode tentar abrir um negócio e ser dono. E quando você for dono e investidor, você vai ter o quê? Liberdade. Isso aqui é o mais importante. Então, pessoal, vamos tentar aí passar para o lado direito desse quadrante. Agora, pessoal, um pouco de psicologia. Eu não vou ler esse texto todo, mas eu recomendo fortemente que vocês pausem aí e leiam. Eu vou fazer um resuminho aqui. Então, pessoal, já aconteceu com vocês de vocês encontrarem um dinheiro perdido ou de repente ganhar um 13º salário e falar, ah, esse dinheiro aqui é extra, esse dinheiro eu vou gastar. Pessoal, não existe dinheiro extra. Todo dinheiro é igual. Você pega esse dinheiro e acumula mais riqueza. Você não tem que torrar o seu dinheiro só porque você ganhou a mais. Se você investir em ativos, você sempre vai ganhar um dinheiro a mais. E por isso você vai sempre ficar torrando? Não, né? Uma outra coisa, eu vou fazer um... Tem um estudo, né, de um americano, que ele mostra como o nosso cérebro associa as coisas, né? Então, digamos que você precisa muito de uma caneta. E você vai em uma loja, escolhe uma e ela custa em torno de R$ 15, certo? Aí a moça do caixa te informa que a um quarteirão dali existe uma outra caneta que está sendo vendida por R$ 7. Qual a sua decisão? Agradece a moça, ignora a informação e paga os R$ 15? Ou agradece a moça, devolve a caneta e vai até outra loja? Bom, geralmente as pessoas escolhem devolver a caneta e ir até outra loja, já que são 50% de desconto, né? Agora, vamos trocar o exemplo. Digamos que você vai comprar um notebook ou um celular, certo? No valor de R$ 1.500. E aí, uma outra moça fala que aquele equipamento está sendo vendido em uma outra loja a 2 ou 3 quarteirões por R$ 1.492. Qual a sua decisão? Agradece a moça e paga os 1.500 ou agradece a moça e devolve o equipamento e vai até outra loja? Bom, geralmente nesse caso, você agradece a moça e paga os 1.500. Pessoal, perceba que nos dois casos, você economiza R$ 8. Só que o nosso cérebro ele age de forma associativa e comparativa. De um lado, a caneta não parece ser um esforço tão grande, porque você vai economizar 50%. Do outro, parece um esforço muito grande, já que você vai economizar 1%. Só que a economia que você vai fazer é a mesma. Então, pessoal, toma cuidado com essas pequenas coisas para que você comece a trabalhar o seu mindset da forma correta. As emoções normalmente trocam suas metas de médio ou longo prazo pela gratificação imediata. Por isso, a melhor forma de evitar esses equívocos pode ser um planejamento com foco, metas e resultados. Usar o dinheiro com o objetivo de obter prazer e felicidade no longo prazo, ao invés de aquela pequena gratificação imediata. 5. Riqueza e patrimônio. Riqueza não é sobre ter dinheiro, riqueza é sobre ter opções. Bom, pessoal, a riqueza ela tem uma fórmula, tá? Qual que é a fórmula da riqueza? A fórmula da riqueza é essa daqui. Ganhos menos gastos, vezes juros, vezes tempo. Quando você subtrai os ganhos menos os seus gastos, sobra um dinheiro, você aplica em alguma coisa e deixa lá por muito tempo. Aquilo lá vai se reverter em mais riqueza e você faz um ciclo virtuoso disso, certo? Aí sim você vai conseguir chegar lá naquelas grandes barras que a gente já comentou. Só que a pobreza também tem uma fórmula. Qual que é a fórmula da pobreza? É exatamente a mesma da riqueza. Só que a diferença é que aqui na primeira parte, quando você subtrai os ganhos menos os gastos, em vez de sobrar dinheiro, falta. E aí aquilo lá faz o quê? Gera juros e ao longo do tempo vira dívida. Na fórmula da riqueza você gera dívida, na fórmula da pobreza você gera dívida, na fórmula da riqueza você gera patrimônio. Guarde bem essa fórmula na sua cabeça. E o que é patrimônio, né? Muita gente confunde um pouco o que é patrimônio, certo? Patrimônio é tudo aquilo que você tem de valor. Existe uma diferença entre valor e preço, eu vou dar um exemplo aqui. A Amazon, até ano passado, dava prejuízo, e mesmo assim ela valia em torno de 100 bilhões de dólares. Porque ela gerava tanto valor que o preço acompanhava aquele valor dela. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Digamos que você tem uma padaria. Essa padaria gera lucro, ou seja, o valor dela está aumentando. Aí acontece alguma coisa dentro dessa padaria, o trigo fica muito caro,
alguma coisa começa a acontecer, começa a dar errado e essa padaria começa a ir mal. Quando a padaria começa a ir mal, ela começa a perder o valor. E você tem que acumular o quê? Patrimônio. O que você vai fazer? Você vai pegar e vender essa padaria e de repente comprar uma outra padaria que gere valor. Imóveis. Digamos que você tem um imóvel na capital de São Paulo, por exemplo. Um quarto, cozinha, banheiro, duas garagens, tudo mais. Esse imóvel, o que que ele tem? Ele tem valor. Ele vai se valorizando, você vai acumulando patrimônio. Só que aí, de repente, alguém vai e constrói, sei lá, uma favela do lado desse imóvel. O que que acontece? Esse imóvel começa a perder valor. O que que você vai fazer? Você vai pegar o dinheiro desse imóvel e colocar em outro imóvel que gere valor para você. Quanto mais você acumular de valor, melhor. Quanto mais você acumular de valor, mais patrimônio você vai ter e mais riqueza você vai ter. Juros você não tem que pagar e sim receber. Patrimônio você não tem que gastar e nem vender e sim acumular. Você não precisa ficar girando seu patrimônio. Você só precisa ter muito. Então, pessoal, acumule. Acumule juros, acumule dinheiro e acumule patrimônio. Investimentos e juros. Quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos você terá que trabalhar. Então, pessoal, essa aqui é o que com certeza vai alavancar. Seu capital com certeza vai te colocar entre os maiores e vai potencializar muito a chance de você realizar os seus sonhos. Sabendo fazer isso daqui, ó, bem, você vai ganhar isso aqui. E aí você vai voltar para o quê? Para a forma da riqueza e vai conseguir atingir a independência financeira. Então vamos falar um pouco sobre investimento, né? Investimento é tanto o negócio que você aplica, tanto quanto de repente o curso que você faz. Se você pensar bem, muitas coisas que a gente faz inconscientemente são investimentos. A maior parte das pessoas, por exemplo, fazem faculdade sem pensar muito bem. Elas fazem porque é assim que tem que ser a vida, porque é o sistema, né? A verdade sobre a faculdade é que é um investimento. Por quê? Porque você vai pagar um montante, digamos, sei lá, 30 mil reais, e depois você vai conseguir um emprego que te retorna mais de 30 mil reais durante X anos. Então, por exemplo, você pagou 30 mil reais, aí você consegue um salário que paga 5 mil reais, então em 12 meses você vai ter o dobro do seu investimento. Só que o mais engraçado disso é que muitas pessoas não se tocam que isso vale para tudo na vida. Por exemplo, um parque de diversão. A maior parte das pessoas pagam um Hopi Hari, paga o Play Center, paga a Disney caro. Para quê? Para ter um retorno maior. Senão elas ficariam no parque da cidade, não é? Então a experiência que ela tem é maior. O verdadeiro investidor não liga de ter que gastar mais, desde que seus retornos sejam maiores. E eu vejo muita gente falando que não vai fazer um curso, não vai fazer uma atividade, não vai fazer ah, alguma coisa que vai melhorar o ser dele ou vai economizar tempo para ele porque tem que pagar. E às vezes nem é pagar caro. Eu mesmo, se eu tivesse feito algumas coisas na minha vida voltadas a investimentos, se eu tivesse pago algumas coisas, com certeza eu estaria muito melhor hoje, porque eu teria pulado várias etapas do que eu aprendi apanhando. Então, pessoal, quando você for. Quando aparecer alguma oportunidade para você, pensa bem. Beleza, eu vou investir isso, qual vai ser meu retorno? O verdadeiro investidor é o que não liga de ter que gastar desde que tenha retorno. Não é o cara que só guarda, que acumula, o tio Patinhas. Ele sabe quando gastar. Outra coisa que eu queria pontuar aqui da parte inconsciente, né, é que o seu patrão ele não paga seu salário, ele empresta o dinheiro dele para que você possa ter um retorno maior, assim como em ações. A mesma coisa que eu falei agora. Não se engana que tipo, o seu patrão está pagando porque ele é bonzinho o seu salário. É porque você dá um retorno maior do que o seu salário e ele consegue lucro. A partir do momento que isso não acontecer mais, adeus emprego, adeus empresa, a empresa vai falir. Então, até na sua empresa, até o seu trabalho é um investimento. Agora vamos falar de juros. Juros compostos. Pessoal, essa aqui é a maior arma do investidor. É a maior arma que o investidor tem para investir. Já dizia Einstein, né? Juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade,
porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Os juros compostos eles são a maior arma do investidor, porém ele tem uma pegadinha. É uma pegadinha chata, que é o quê? Que eu já falei, ele é devagar no começo. E por ser devagar no começo, o cara pensa assim, é comum você ver pessoas falando assim: Nossa, mas isso aí paga só 1% por mês, eu nem vou investir. Nossa, paga 10% ao ano, melhor eu gastar. E aí, o que o cara faz, né? É até engraçado. Em vez dele ganhar aquele 1% ao mês, 10% ao ano, seja lá quanto for, 12%, ele pega e gasta o dinheiro e não faz nada com o dinheiro. Então, tipo assim, é maluquice, é racional. Ele falou que não ia servir pra nada, ele gasta e continua com menos do que ele ia ter no futuro. Só que ele não tem consciência. A maioria das pessoas perde dinheiro por causa da ganância. Quando eu comecei a investir, eu perdi bastante dinheiro por causa de ganância. Eu queria fazer milhares por cento, dezenas por cento ao mês e acabei perdendo. Só que assim, a maior parte eu demorei para entender a importância do 1%. Pessoal, quando você entende a importância do 1%, a sua vida muda da água para o vinho. Eu vou mostrar aqui o poder do 1% na prática. Então, pessoal, isso aqui a gente está com um simulador de juros. Tá? Se você quiser entrar, é só entrar nesse site que você vai conseguir simular também. Fortunados Investimentos, né? Então, ó, vamos dizer que você tem R$ 1.000. Vamos dizer que você investe R$ 2.000 por mês. Digamos que você tem uma rentabilidade anual de 12% anual e você investe mensalmente, tá? Por, sei lá, 30 anos. Vamos calcular para ver o poder do 1%. É só 1% que está rendendo por mês isso aqui. Aqui, pessoal, ó, você teria R$ 6 milhões em 30 anos. E a gente está falando de uma rentabilidade de 12%, o que investindo da maneira correta você consegue fazer até mais, até talvez o dobro, ou mais ainda. Assim, poupando os R$ 2.000. Se eu mudar qualquer uma dessas coisas aqui, por exemplo, vamos mudar só, vou colocar em vez de 30, vou colocar 50 aqui. Pronto, você teria R$ 60 milhões. Eu vou colocar, sei lá, 20 anos, 14%. Vou colocar R$ 4.000 poupados. Vamos ver quanto que dá. R$ 4 milhões. Vamos aumentar um pouquinho. R$ 18 milhões. Vamos aumentar mais um pouquinho. R$ 255 milhões. Pessoal, pensa você chegar na sua velhice e ter R$ 255 milhões. Ah, mas Nicolas, isso vai demorar pra caramba. Pra que eu vou precisar desse dinheiro quando eu já estiver velho, não sei o que e tal. Bom, você poderia passar para seus filhos, mas eu até concordo, né? Você que acumulou, é justo você gastar. Só que assim, beleza, para que você precisa de R$ 255 milhões? Você pode chegar aqui, ó, R$ 2 milhões e parar. Então, pessoal, o 1% ao mês, no longo prazo, é muito dinheiro. Nos países desenvolvidos, os juros de tesouro direto, por exemplo, de renda fixa, é de 2% ao ano, 3% ao ano. No Brasil a gente tem juros absurdos em renda fixa. Fora em ações que você pode variar aí, você tem anos que você pode até dobrar o seu capital. Então, pessoal, muita atenção no 1%. 1% muda uma vida. Outra dica é que taxas de referência. A taxa de referência no Brasil é a Selic. Então, dá uma olhadinha na Selic no ano, só procurar no Google. Se você vê algum investimento te oferecendo muito acima da Selic, desconfie, tá? Isso aí pode ser uma cilada, você pode acabar perdendo seu patrimônio pela ganância. Não existe dinheiro fácil. 7. Você tem o que você tem. Aprenda a perder. Pessoal, não tente empatar. O que quer dizer isso? Às vezes, a pessoa investe num negócio ou numa ação ou alguma coisa do tipo e dá errado, tá? Por exemplo, digamos que você investiu num, numa ação, certo? Ou numa empresa, que dá quase na mesma. E aí você comprou aquela empresa ou ação por R$ 40 a ação ou 40 mil a empresa. Eu vou falar com ações, tá? Mas poderia ser uma empresa, por exemplo. E aí a ação caiu pela metade. E aí como você não vendeu a ação ainda, você
pensa assim, putz, eu ainda não perdi porque eu não vendi. Esse pensamento é totalmente errado, tá, pessoal? Porque naquele momento você tem sim metade do dinheiro que você colocou lá. Ah, mas se eu esperar, aí digamos que você resolve esperar, vou esperar aqui até voltar para os R$ 40 de novo, e aí eu vendo. Tá, beleza. Aí digamos que demore. Assim, tudo bem que a empresa pode falir, né? Mas digamos que volte depois de 10 anos. Volte, você conseguiu recuperar seu dinheiro. Mas eu te pergunto, valeu a pena? Por quê? Porque naquele tempo que você ficou esperando aquele valor, aquele preço voltar, você poderia ter investido numa empresa melhor e conseguido o dinheiro de volta ou até mais, muito mais rápido. Por quê? Porque você ficou tentando empatar. Pessoal, se um negócio ficar ruim, sai dele. Acabou. Ah, não, mas eu vou sair perdendo. Você tem que aprender a perder. Somente os perdedores vencem. Tá, pessoal? Os vencedores, pode ter certeza que os vencedores eles aprenderam a perder. Quando uma coisa perde o valor, e valor é diferente de preço, ó, é o seguinte, preço é o que você dá, valor é o que você leva. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Lembra disso. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Se você não entendeu bem o que eu quis dizer, é mais ou menos o seguinte. Vou dar um exemplo de imóvel de novo. Digamos que você pagou 200 mil no imóvel. Quais são os valores daquele imóvel? Ah, ele está bem localizado, ele tá mobiliado, ele tá para construir algumas coisas boas do lado dele, e etc. Tem garagem, não sei o que mais lá. Então, esse é o valor deles. Se esses valores começarem a ser perdidos, o preço vai atrás do valor, não tem jeito, tá? Não entre em tilt. Tilt é uma expressão do poker para quando alguém perde o controle. Digamos assim, digamos que o cara faz uma aposta alta e aí ele perde um montão de dinheiro e aí ele fica abalado emocionalmente e aí ele começa a agir pela emoção e começa a fazer um monte de besteira. Isso não é tão comum, não é tão incomum no mundo do investimento, tá, pessoal? Muitas vezes a pessoa acaba investindo dinheiro e aí ela perde e aí ela se deixa levar pelo emocional e acaba fazendo várias outras besteiras. Por exemplo, eu já vi casos onde o cara ele acumulou um bom patrimônio, em torno de R$ 200 mil, R$ 300 mil, e aí ele, na ganância, na emoção de ficar rico, ele colocou tudo em uma ação só, de uma vez só, no investimento só. E aí o negócio começou a variar de um jeito sinistro, digamos assim, começou a variar bastante, oscilar. E aí ele ficou psicologicamente, emocionalmente abalado e começou a fazer um monte de besteira e perdeu um monte de dinheiro. Então não entre em tilt. Tenha muito cuidado com isso. E aprenda e identifique quando você erra para você não cometer o mesmo erro de novo, porque senão não adianta nada. Tá, pessoal? Se você, por exemplo, entrou em tilt por algum motivo, aprenda porque tenta entender por que aquilo aconteceu com você para você não cometer o mesmo erro de novo, para você conseguir ir acumulando aos poucos e chegar aonde no seu objetivo final. Geralmente as pessoas entram em tilt em investimentos porque elas colocam o dinheiro que elas não estão preparadas psicologicamente para colocar. O dinheiro ele não pode te emocionar, pessoal. Não mistura a emoção com investimento, não dá certo. O dinheiro ele não pode te emocionar, porque quando ele te emociona, você faz besteira. Então, se você colocou 10 mil e está emocionado, coloca 5. Acostuma com 5, coloca 8. Beleza, consegui 10. Vai aos poucos. É a mesma coisa numa academia. Se você pegar e chegar na academia, colocar 5 quilos, depois quiser pular para 20, você vai ter uma contusão, provavelmente. Investimento é a mesma coisa, só que é com dinheiro. 8. Atalho. Às vezes você troca de fila e acaba no mesmo lugar. Bom, pessoal, eu costumo ver muita gente que entra na bolsa de valores ou em investimentos e querem ficar ricas da noite para o dia. E para isso elas acabam tomando vários atalhos e muitos deles não levam a lugar nenhum. Existe atalho na bolsa? A resposta é depende. O que você considera um atalho?
Pessoal, a regra universal dos investimentos é: quanto maior o risco, maior o retorno. Então, por exemplo, se você quer dobrar o seu dinheiro da noite para o dia, você quer ficar rico da noite para o dia, o que você vai precisar fazer vai ser uma aposta e não um investimento, tá? Pega todo o seu dinheiro e coloca no poker, coloca no jogo do bicho, sei lá. Com certeza, se você ganhar, você vai conseguir um atalho. Você vai, por exemplo, dobrar o seu capital da noite para o dia. Só que o risco vai ser gigantesco, então você vai poder perder tudo também da noite para o dia. Então, pessoal, não existe atalho. O mais importante nos investimentos é consistência. Vai ganhando aos poucos, aportando aos poucos e no final você vai ter muito, tá? Outro problema também é que as pessoas ficam falando: ah, agora é hora de criptomoeda, agora é hora de ações, agora é hora de imóveis, agora é hora de renda fixa, agora é hora de tesouro. E aí o cara fica nessa neurose de que agora é a hora de alguma coisa e aí ele acaba não acumulando nada. Por quê? Porque ele fica trocando de fila toda hora e acaba sempre no mesmo lugar. Já aconteceu com você de você trocar de fila no trânsito ou trocar de fila no cinema e acabar no mesmo lugar ou até mais para trás? Isso é muito comum no investimento também. Então, pessoal, o importante é você acumular. Acumule, acumule, acumule. Coloque isso na sua cabeça, você tem que acumular. E não fica trocando de fila toda hora, a não ser que aquilo lá ficar ruim. Se o seu investimento ficar ruim, você troca de fila, senão não tem o porquê. Tem um monte de investidor na bolsa, tem amigos meus que ficam, por exemplo, fazendo trade e assim, o cara já, durante a vida dele, ele já fez um montão de dinheiro, já dava para ter ficado rico duas vezes já, e ele ainda não tá rico porque ele ficou brincando com dinheiro, aí perdia R$ 1.000 aqui, perdia 1.500 ali, aí depois perdia 500, não sei o que e tal. E aí no final do ano ele não tinha nada, assim, ele ganhou um monte de dinheiro, fez um monte de dinheiro e não tem nada, não tem patrimônio nenhum. Então, muito cuidado com isso, tá? Fora o tempo que você gasta, né? Fazendo isso. Então, pessoal, não existe atalho. O segredo é consistência, disciplina, paciência e aporte. E, claro, investir com sabedoria, né? Outro problema bastante comum também é o ganha-ganha e perde, ganhando com investimentos errados. Que é o quê? O cara ele entra na bolsa, entra no Bitcoin, entra em seja lá o que for, com pouco conhecimento. E aí, por algum motivo do universo, ele acaba ganhando um montão de dinheiro ou ganhando um percentual bom logo de início. E aí o cara vai pegando segurança, né? Ele ganha um pouquinho, aí ele coloca mais um pouquinho de dinheiro, ele ganha mais um pouquinho, ele nem sabe bem o que ele está fazendo, mas ele está ganhando. Isso acontece também com pirâmide, se você pensar bem. E aí a hora que o cara coloca um montão de dinheiro, é que ele perde. Isso é mais comum do que você pensa. Eu tenho um monte de colegas que, que tem esse perfil de ganhar, ganhar, ganhar e chegar uma hora e perder. Em pirâmides também, né? Você coloca um pouquinho, o cara paga, você coloca um pouquinho, o cara paga, você coloca um pouquinho, o cara paga, quando você coloca uma bala, o cara passa a perna. Então, pessoal, estuda muito bem o que você está fazendo, estuda o que tem por trás daquilo. É pior você ganhar do jeito errado do que você perder do jeito certo. É pior você ganhar do jeito errado do que você perder do jeito certo. Porque se você ganhar do jeito errado, você vai ficar emocionado e você vai, né, começar a colocar mais dinheiro e tal, e aí de repente você pode perder bastante dinheiro e colocar o seu patrimônio em risco. Então vamos para o próximo. 9. Diversifique. Nunca coloque todos os ovos em apenas uma cesta. Então, pessoal, nunca dependa de uma única renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Tipo, pode ser um trabalho, freelance ou negócios. Por exemplo, né, trades e renda passiva, ações, opções, tesouro, CDB, FIs. Pessoal, diversificação é extremamente importante no mundo do investimento, tá? Se você coloca tudo em um lugar só e dá alguma coisa errada, você vai ter um problema muito grande. Então, por exemplo, se você tem tudo isso daqui que eu falei e um dá errado, por exemplo, você perde seu emprego, todos os outros ainda continuam te gerando renda. Ou você continua tendo a reserva deles, ou seu negócio dá errado, entendeu? Diversifique, diversificar é muito importante. Olha aqui, por exemplo, nesse quadro. Aqui tem um quadro do ouro versus Ibovespa de 2006 a 2011. O Ibovespa é só um índice, ele não serve para muita coisa, tá? Você não pode comparar investimentos ao índice Ibovespa, porque ele é uma média, ele é um, digamos assim,
uma média de várias ações, mas eu não vou entrar em méritos aqui. Mas olha aqui, o que acontece durante os anos. Por exemplo, se você começou investindo aqui só no Ibovespa, olha o que poderia ter acontecido aqui, ó, quando teve a crise. Você poderia ter perdido metade do seu patrimônio, mas depois voltou, mas você ia saber que voltar aqui, você já estava desesperado. Agora, se você colocou no ouro, se você colocou aqui no ouro e no Bovespa, por exemplo, aqui ó, você ia perder um pouquinho, não sei o que tal, ia subir, você ia continuar sempre com um patrimônio equilibrado, um patrimônio razoável. Então você sempre teria dinheiro. Agora, se você está investindo numa coisa só e aquela coisa só por algum motivo cai, sobe, dá errado, e aí você precisa daquele dinheiro urgente por algum motivo, você não vai ter. Por quê? Porque você não vai poder tirar, porque você colocou tudo num lugar só e agora. E aí, ou se você tiver que tirar, você vai ter que tirar lá no fundo. Você vai ter que tirar lá na baixa. E aí sim você vai perder dinheiro. Então, pessoal, diversifique. Diversificar é importante. Aqui é um exemplo do ouro e Bovespa, mas eu dei vários outros exemplos lá onde você poderia diversificar e fazer várias fontes de renda diferentes. 10. Descomplique. Não coloque o seu dinheiro no que você não conhece. É um erro comum das pessoas colocar um dinheiro no que ela não conhece. Eu já falei da questão da pirâmide, ela nem sabe o que está acontecendo lá direito, ela coloca o dinheiro, criptomoedas, que mais? Um negócio que ela não tem experiência nenhuma. Pessoal, você não tem que colocar o dinheiro. Existe um monte de maneira diferente de ganhar dinheiro. Você não precisa colocar onde você não conhece. Trabalhe nos seus pontos fortes, no seu quadrante, no seu quadrante de competência, digamos assim. No que você sabe fazer, ou aprenda a fazer para depois colocar dinheiro. Porque se você colocar seu dinheiro onde você não conhece, você não vai saber quando você tem que tirar, você não vai saber quando você tem que colocar. Você não vai saber nem mexer com aquilo. Então, pessoal, é isso aí. Doutrina Fortunatus. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí. Te vejo num próximo vídeo. Abraço.